Hello, boa noite! Hoje eu trouxe para vocês um estudo sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Por que devemos ler a Bíblia? Então, foi um estudo que eu fiz lá pro grupo das meninas, que a gente tem um grupo de leitura da Bíblia. E eu fiz esse material para elas e senti de vir aqui compartilhar com vocês também. Então vamos lá. O que é a Bíblia? Se vocês vão ver, né, eu olhando para baixo, eu tô com o meu notebook aqui, justamente para eu não esquecer de nada. Então a Bíblia, ela não é apenas um livro, mas ela é um manual de vida, ou seja, um guia espiritual e uma fonte inesgotável da sabedoria de Deus. Então, a Bíblia, para os cristãos, né, é o nosso manual de vida. Nós seguimos aquilo que está na Bíblia, ou tentamos seguir, né, porque nós estamos em constante aprendizado, nós estamos o tempo todo aprendendo, lendo a Bíblia justamente para saber tudo que nós devemos fazer, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto aos olhos de Deus, tudo aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui, né, em carne e osso também, para que nós, como cristãos, ou seja, como imitadores de Cristo, possamos agir em conformidade com a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro espiritual inspirado por Deus. Então, todas as palavras da Bíblia são palavras que vêm por inspiração do próprio Deus. Portanto, se nós não cremos na Bíblia, nós não cremos que Deus escreveu a Bíblia, né? Então, nós precisamos entender isso, que apesar da Bíblia ter vários autores, esses vários autores, esses discípulos foram inspirados por Deus. A própria Bíblia está escrito isso, né? Lá em 2 Timóteo 3,16 está dizendo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia vai nos inspirar, vai nos repreender, vai nos corrigir e vai nos dar instrução para que nós sejamos aptos a estar plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é tão compreensível e clara que mesmo uma pessoa simples pode se tornar sábia lendo a Bíblia. Até um analfabeto pode ler, entre aspas, né, a Bíblia, pois como ela é um livro espiritual, o próprio Deus pode trazer revelação e entendimento. As coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, a Bíblia, ela não é um livro comum. Um livro desses que a gente lê por aí, de outros autores. A Bíblia, por ter sido inspirada pelo próprio Deus, ela é um livro espiritual. E às vezes, mesmo que a gente possa ler algum versículo, alguma passagem, alguma parábola, e a gente acha que não está entendendo, quem está assimilando isso é o nosso espírito. A minha mãe, eu vi que ela entrou aqui agora, eu não sei se ela está online, mas esses dias ela me contou, né, que ela começou a ler a Bíblia justamente porque ela entendeu que qualquer pessoa, né, pode estar lendo a Bíblia. Eu vi um testemunho de um documentário que eu assisti, que a pessoa, ela era analfabeta, ou seja, ela não sabia nem ler nem escrever, e ela queria muito aprender a Bíblia, né? E ela começou, e ela
ela olhou assim para a Bíblia e ela ouviu o próprio Deus falando, revelando para ela o que estava escrito na Bíblia. E aí ela falou para uma pessoa que estava junto com ela, ela falou, e aqui, tá escrito isso, isso, isso e aquilo? E aí a pessoa falou, sim, tá escrito isso que você falou. Ela falou, meu Deus, como que eu sei disso se eu não sei ler? Foi o próprio Deus que revelou isso a ela. E eu contei isso um dia para minha mãe. E então, desde então, ela começou a ler a Bíblia, porque às vezes as pessoas acham isso. Eu não vou conseguir entender. Eu sou uma pessoa... sei lá, sou uma pessoa simples, sou uma pessoa ignorante, não vou conseguir entender. Mas todas as pessoas conseguem ter a compreensão da Bíblia. É só orar, né? Pedindo a Deus ajuda, pedindo discernimento, pedindo a revelação que o próprio Deus vai estar sendo o teu professor. Ele vai estar te ensinando, né? Então, devemos ler a Bíblia com uma oração, né? Pedindo a Deus que nos revele a verdade das suas palavras. Lá em 1 Coríntios, no versículo 2,14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, a Bíblia, ela, para quem não é cristão, para quem não aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ou seja, essa pessoa ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Se você fala da Bíblia, se você mostra versículos, no começo essa pessoa ela vai achar que é tudo uma loucura. Jesus, um homem que é Deus, que se fez carne, que veio morrer pelos nossos pecados. Tipo, a pessoa pensa que isso é loucura, ela não consegue compreender a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque essas coisas, elas são discernidas espiritualmente. Então, vamos voltar na nossa linha de raciocínio. Então, a Bíblia é um livro espiritual inspirado por Deus. A Bíblia é a verdade. Deus é o pai da verdade. Satanás é o pai da mentira. Se a Bíblia é inspirada por Deus, logo, tudo que está escrito nela é verdade, tá? Então, se a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, tudo que está escrito nela é verdade. O que não harmoniza com as Escrituras, então o que não está de acordo com as Escrituras, não é a verdade. E como que a gente sabe que a Bíblia é a verdade? Lá em João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é o Pai, é o Deus da verdade. Em Deus não há mentira, né? Quem é mentiroso, enganador é Satanás. Então, se a Bíblia é inspirada por Deus, logo tudo que está escrito é a verdade. A Bíblia também é alimento para o nosso espírito. Esses dias a gente recebeu um testemunho lá no nosso grupo de leitura da palavra. Uma das irmãs, ela escreveu assim, que está sendo muito bom para ela, né, estar lendo a Bíblia todos os dias, que ela está se sentindo alimentada espiritualmente, né, acordar já começando o dia lendo a palavra. E isso é realidade. A Bíblia, ela é um alimento para o nosso espírito, assim como o nosso corpo físico. Nós somos um ser trino, feito de corpo, alma e espírito. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para a gente, né, conseguir os nutrientes e tudo mais, o nosso espírito precisa de alimento espiritual. E a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Por isso que quando nós fazemos jejum espiritual, aquela prática de jejum espiritual, aquela disciplina espiritual, nós temos que orar e jejuar. E não apenas jejuar, e na oração nós também lemos a palavra. Então,
sempre quando a gente vai fazer jejum espiritual, não é simplesmente ficar sem comer, porque ficar sem comer é dieta. Quando nós fazemos jejum espiritual, nós devemos nos aproximar ainda mais de Deus, orando, buscando mais Deus em oração e também buscando mais a Deus na Bíblia, que é a sua palavra, que é a verdade. E vocês vão perceber que quanto mais vocês leem a Bíblia, quando vocês estão fazendo jejum especificamente, menos fome física você vai sentir, porque você vai estar sendo alimentado espiritualmente. Então, assim como... Então, sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia, ou seja, deixar de fazer, é prejudicial à saúde, né, da nossa alma e do nosso espírito. Lá em Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois eu pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Lá em Mateus 4:4 diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a Bíblia é inspirada por Deus, logo a Bíblia é a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus diz, nem só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Lá em João 6,35 diz assim: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus realmente é o nosso pão. Tem uma passagem, né? Vocês devem lembrar que está lá nos evangelhos, onde os discípulos vão buscar alimento. Jesus fica lá em Samaria, naquele poço, para encontrar com a samaritana, e que foi buscar água ali no poço. E quando ele se encontra de novo com os discípulos, né? Os discípulos falam assim: Jesus, quer comer, né? Você já está há tempo sem comer. Jesus deve estar com fome. E Jesus fala: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? E a gente ler a Bíblia é justamente para a gente conhecer a vontade de Deus para nós, para que a gente possa ser praticante da palavra, porque não adianta só ler a Bíblia se a gente não praticar, né? Então nós temos que ler e ser praticantes da palavra. A Bíblia também é fonte de águas vivas. Lá em João 4,13 diz assim: Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando com a samaritana sobre isso, né? Ela estava tirando água lá do poço e Jesus fala isso, né? Quem beber da água que eu lhe der, das palavras que eu lhe der, nunca mais terá sede. Tem uma outra passagem que Jesus fala para os discípulos, né? Se perguntar, e vocês vão comigo? E aí, se não me engano, é Simão Pedro que fala assim: Jesus, é claro que nós vamos com você, parafraseando assim, né? Quem mais tem as palavras de vida eterna, né? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. A Bíblia também é uma arma contra o inimigo de nossas almas. Lá em Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Bíblia, ela é como se ela é considerada como uma espada, né? Lá em Efésios 6:17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tanto que quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado, né, pelo inimigo, e o inimigo falou assim: se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão, né? E aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Como aquilo ali foi uma batalha, vocês concordam que Jesus estava batalhando contra o inimigo das nossas almas? Aquilo era uma batalha. A diferença é que não era uma batalha física, mas era uma batalha espiritual. E como que Jesus conseguiu refutar aquilo que o inimigo falou? Com a palavra de Deus. Então, nos dias maus, nos dias bons, nos dias maus, em todo tempo, nós temos a palavra, a Bíblia, como a nossa espada. Por exemplo, se o inimigo quiser falar mentira para você, porque você tá sozinha, porque você tá rejeitada, você tá abandonada, você vai lá na palavra e vê as verdades de Deus sobre nós, sobre os filhos de Deus, que Deus sempre está conosco, que Deus nunca nos abandona, que a gente não pode tirar os olhos de Jesus, igual aquela passagem do barco, né? Que o Pedro, ele vai ao encontro de Jesus ali sobre as águas, e no momento em que ele tira os olhos de Jesus, ele acaba se afundando, mas Jesus imediatamente pega ele de novo pelas mãos dele. Então, a palavra é uma arma, né? A palavra, a Bíblia, é também uma semente que, plantada em solo fértil, ou seja, numa boa terra, ela dará frutos, ou seja, nos dará colheita. Lá em Lucas, no capítulo 8:5, diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Então, aqui eu não vou explicar, tá, toda essa parábola aqui, para não tomar muito tempo, mas aqui a gente entende que quando ele diz assim: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente quer dizer a palavra de Deus. E o solo vai ser o coração das pessoas. Então, cada pessoa tem um tipo de coração. Alguns vão ter um coração como a beira do caminho, que a semente vai vir, as aves do céu e vão comer. Outro coração vai ser como com pedras. Outro coração vai ser como espinhos, que sufoca as plantas. E outro coração vai ser uma boa terra, um solo fértil. Então, é por isso que nós temos que estar sempre falando da palavra de Deus, aonde nós formos, com todas as pessoas que a gente puder, né, que a gente tiver a oportunidade de estar semeando, de estar falando da palavra de Deus, porque a gente não sabe como é o coração daquela pessoa, qual desses corações ela tem, mas o nosso papel é semear e se o coração, e orar, né, para que ela tenha um coração frutífero, para que ela receba a palavra de Deus e ela possa frutificar, ela possa dar frutos. Lá em Lucas 8:11 diz assim:
Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, esse versículo aqui de Lucas 8:11 é só para confirmar, né, que na parábola anterior que eu li para vocês, a semente significa que é a palavra de Deus. A Bíblia também é um direcionamento para nós. Então, lá em Salmo 119, 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, quando nós precisamos de um direcionamento, eu não sei como agir nessa situação, eu não sei o que fazer nessa situação, eu não sei o que falar, eu não sei como me comportar, a Bíblia é um direcionamento. Muitas vezes a gente fica orando e pedindo a Deus uma resposta, e tá certo, nós devemos sim colocar tudo diante do Senhor, orar e pedir uma resposta. Mas tem muitas coisas, praticamente tudo na vida de um cristão, que já está revelado na Bíblia, já está lá, né? É claro que Deus pode nos apontar aonde que tá, Ele pode nos mostrar em qual versículo que tá, Ele pode nos mostrar uma pregação que está falando sobre aquele assunto que a gente precisa de um direcionamento, de uma resposta. Ele pode enviar um irmão para falar alguma coisa. Deus tem suas infinitas formas de falar conosco, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de que a maior parte das nossas dúvidas já está descrita na Bíblia. Então, isso é o que a Bíblia é. Um livro espiritual inspirado por Deus, ela é a verdade, ela é um alimento para o nosso espírito, ela é fonte de águas vivas, ela é uma arma contra o inimigo, ela é uma semente e ela é um direcionamento para nós. Eu não sei há quanto tempo que essa live está durando, eu não quero que ela fique muito longa, então eu acho que eu vou fazer uma parte 2 dessa live. Mas eu vou só finalizar aqui que nós devemos ter temor, tá? Ou seja, ter respeito e honra pela palavra de Deus e jamais diminuir ou acrescentar algo que não está escrito. Porque isso está escrito lá em Apocalipse 22:18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Profecia significa falar da parte de Deus, tá? Muitas pessoas acabam confundindo profecia com adivinhação, com adivinhar o futuro. Profecia não é adivinhação. Profecia é alguém que fala da parte de Deus. Pode ser do futuro? Pode ser do futuro, mas não necessariamente. Então, as palavras da profecia deste livro, ou seja, as palavras inspiradas por Deus, diz assim: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, isso é para gerar temor. Temor e medo são coisas diferentes. Medo é medo, temor é respeito e honra. Então, nós devemos ter respeito e honra àquilo que está escrito. É claro que o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe que se a gente falar algo errado sem a intenção, a gente está, sem a intenção real de fazer aquilo, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos ensinar para que a gente não passe conhecimentos para outros irmãos de forma errada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao falar a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui nos livros, gente, eu tenho muito temor à palavra de Deus, porque eu realmente entendo, que a gente não pode tirar e nem acrescentar nada que não esteja escrito.
Gente, eu ia dar continuidade, mas eu acho que a live vai acabar ficando um pouco grande e esse não é o meu objetivo. O objetivo é que seja algo um pouco mais leve, né? Que vocês possam assimilar tudo isso que a gente conversou aqui. Então, eu vou fazer uma live depois, parte 2, tá? A parte 2 vai ser por que ler a Bíblia? Porque tem muitos cristãos que, infelizmente, não leem a Bíblia, né? E, gente, não é possível, na verdade, você ser um cristão sem você ler a Bíblia, porque na Bíblia está escrito tudo que nós devemos fazer. Como que nós seremos seguidores de Cristo sem ler a Bíblia, sem saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que nós devemos fazer? Não tem como, né? Mas tem vários motivos do porquê a gente tem que ler a Bíblia, tá? Então eu vou trazer num próximo vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com a graça e a paz de Jesus.